Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de sistema respiratório. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luciene Catá e vou abordar com vocês esse importante tema. Para aqueles que ainda não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam, deixe seu like para que possamos melhorar a cada dia as nossas videoaulas e assim ajudar a todos. Bem, vamos começar, né, falando um pouquinho sobre a importância de se estudar o sistema respiratório humano através de etapas. Temos aqui uma figura bem interessante que mostra as diferentes etapas que nós vamos abordar nesse estudo do sistema respiratório, né? Vamos estudar a entrada do ar rico em oxigênio e a saída do ar rico em CO2 no processo conhecido como ventilação pulmonar, as trocas gasosas, tanto nos pulmões quanto nos tecidos, o transporte de oxigênio e CO2 pelo sangue e a importância disso para a respiração celular. Bom, para ficar mais fácil, eu desenvolvi aqui a sequência que a gente vai trabalhar nessas aulas, né? E assim montar uma história que facilita a compreensão. Então, inicialmente a gente vai aprofundar um pouquinho na estrutura do sistema respiratório, diferenciando a parte condutora da parte respiratória. A seguir, nós vamos falar sobre a ventilação pulmonar, que consiste na inspiração e expiração, e é o que as pessoas realmente conhecem, né, como respiração. As trocas gasosas que ocorrem a nível de pulmões, a hematose e a nível de tecidos. A seguir, vou falar um pouquinho sobre o transporte dos gases respiratórios, o O2 e o CO2, e vou terminar essa aula falando um pouquinho sobre o controle nervoso da respiração. Espero que todos aproveitem esses momentos que estaremos juntos. Bem, pessoal, a gente vai começar falando sobre esses dois componentes do nosso sistema respiratório, a parte condutora, que, como o próprio nome diz, conduz o ar rico em oxigênio até o interior dos nossos pulmões, onde vai estar localizada a parte respiratória, responsável pela troca gasosa, né? Em deixar oxigênio para o nosso sangue e captar o CO2 do sangue e mandar para o pulmão para esse ser expirado. Então, para a gente começar, eu coloquei aqui os constituintes da parte que conduz o ar, né, do ambiente externo até o interior dos nossos pulmões. Então, o ar entra pelo nosso nariz, segue pela faringe, laringe, traqueia, brônquios primários, secundários e terciários e bronquíolos. Aí ele chega no interior dos nossos pulmões e vai para a parte respiratória, onde se encontram os bronquíolos respiratórios e os alvéolos, né? É importante ressaltar que nessa parte respiratória a gente tem como unidade funcional básica o alvéolo, que são microbalões, né, de parede muito delicada, envolvidos por uma rede de capilar que vem de uma arteríola e saindo desses alvéolos por uma vênula. Então, nós vamos conhecer essas duas partes, mas lembrando que, embora a parte condutora receba sangue venoso para que esse seja convertido em sangue arterial, existe também as artérias bronquiais, que são ramificações da aorta, que levam o sangue arterial para o tecido pulmonar receber o tão importante oxigênio que todos os tecidos necessitam. Bom, aqui a gente tem uma figura, né, que mostra essas duas partes do sistema respiratório, as vias condutoras. A gente aqui começa a partir da laringe, né? Mas nós já vimos que o ar entra no nariz, pelo nariz, passa pela faringe, aí sim chega na laringe, da laringe passa para a traqueia, para os brônquios, que vão se ramificando cada vez mais, e chega então nos pulmões,
onde vai ocorrer a troca gasosa, mais conhecida como hematose. Nessa figura, a gente consegue visualizar também o diafragma, que é um músculo em formato de C invertido, né? Formato de cúpula, onde os pulmões estão apoiados, né? É, é importante compreender que o diafragma separa o tórax do abdômen e que os nossos pulmões estão na nossa caixa torácica, né? Outro ponto importante é que os nossos pulmões são envolvidos por uma camada dupla chamada pleura. A gente vai ter a pleura visceral aderida à superfície dos pulmões, a pleura parietal aderida à caixa torácica e um fino espaço com líquido, que é o líquido intrapleural, que tem a pressão sempre abaixo da pressão atmosférica, pressão subatmosférica, né? Outro ponto importante que nós precisamos entender é que, embora as vias respiratórias ou parte condutora do ar tenha esse nome e nos leve a crer que é apenas uma passagem para o ar que sai da atmosfera e vai ir em direção aos nossos pulmões, isso não é verdade, porque a partir do momento que o ar entra nas nossas vias respiratórias, na nossa parte condutor, esse ar vai ser o tempo todo filtrado, purificado, aquecido e mantido em condições ideais para chegar nos nossos pulmões sem causar prejuízo a esse sensível tecido. A gente pode ver isso aqui nessa figura, né, que mostra a cavidade nasal. Então, o ar ele entra pelo nariz e ao entrar pelo nariz, ele se movimenta meio que em espiral, entrando em contato com as conchas nasais, né, com a mucosa nasal. Aqui dentro do nosso nariz, o ar é filtrado pelos pelos, né, que a gente tem no nariz e também pelo epitélio ciliado, umidificado, porque nós temos células produtoras de muco e aquecido por esse contato com a mucosa nasal. Então, dentro do nariz, o ar é filtrado, aquecido e umidificado. E então, não é um simples conduto. E isso nos mostra porque é interessante que a gente puxa o ar pelo nariz, apesar da gente também poder pegar o ar pela cavidade oral, né? Mas a cavidade oral, ela é especializada em receber o alimento e em função de paladar e outras funções importantes. Quanto que o nariz é que tem as especializações para esse processo de purificação inicial do ar. Então, a partir do nariz, o ar ele vai para a faringe, que é a nossa garganta, né? E da faringe, ele então vai para a nossa laringe, né? E essa laringe, ela vai mandar esse ar então para a traqueia, onde o processo de purificação continua por meio do epitélio ciliado, né? Que vai varrer muco com pó para a nossa garganta, para que a gente possa engolir ou cuspir, purificando ainda mais ali a nível de traqueia o ar que entrou no nosso nariz, passou pela nossa faringe, laringe e chegou na traqueia, né? Então aqui a gente tem uma figura do epitélio ciliado, a gente então vai ter um outro processo de purificação desse ar. Os cílios da traqueia batem de baixo para cima para movimentar o muco com pó para a nossa garganta, né? E aqui nessa figura a gente consegue ver as células produtoras de muco e o epitélio ciliado varrendo muco com pó aderido para que essa poeira, essa impureza não chegue ao interior dos nossos pulmões, né? Então, ao longo de toda a parte condutora, nós vamos tendo esses processos de processamento do ar para que esse ar chegue aos nossos pulmões mais puro do que ele entrou na nossa cavidade nasal, no nosso nariz, né?
Então, aqui a gente pode ter uma visão total das duas partes do nosso sistema respiratório. A parte condutora, com o ar entrando no nariz, onde ele é filtrado, aquecido e umidificado, passando pela faringe, né? Da faringe passa pela laringe, chega na traqueia, que é um tubo com anéis incompletos de cartilagem que se ramifica em dois brônquios que vão para os dois pulmões. No interior desses pulmões, esses brônquios vão se ramificando até gerarem bronquíolos que darão origem aos alvéolos, e lá dentro dos alvéolos a gente vai ter a troca gasosa entre o ar que está dentro do alvéolo e o sangue que está dentro do capilar que envolve o alvéolo. A gente vai ver melhor isso. Então, aqui a gente vê a parte condutora, que, como eu disse anteriormente, não só conduz o ar, né, mas também purifica esse ar pela produção de muco, pelo epitélio ciliado, para que esse ar chegue aqui ao interior dos nossos pulmões, que é a parte respiratória, né, mais purificado e menos lesivo ao delicado tecido pulmonar. Nessa figura, a gente também consegue ver o diafragma, que é aquele músculo que eu falei, né, que tem um formato de C invertido quando está relaxado, e aqui mostrando, né, que as costelas vão estar protegendo aí os nossos pulmões, né? Bom, duas estruturas interessantes relacionadas à laringe é a epiglote, que é uma prega cartilaginosa, né, que bloqueia a entrada de alimentos no sistema respiratório. Quando a gente está engolindo, né, a epiglote se dobra, tampando a passagem da laringe, né, para a traqueia, para que não vá alimentos para o sistema respiratório. Então, é bem importante entender que enquanto a gente está engolindo, né, numa fase da deglutição, a gente não consegue respirar, exatamente porque a epiglote ela vai tampar, né, a entrada do alimento para a parte respiratória, né, para a laringe. E as pregas vocais, que estão envolvidas na produção dos sons durante a passagem do ar, né? A gente precisa que essas pregas vocais funcionem, vibrem na hora que a gente está expirando, e isso está relacionado à nossa produção de som, à nossa fala, à nossa comunicação oral. Então, a gente falou do nariz, onde eu começo a purificação do ar, a faringe, que é a nossa garganta, que tem uma comunicação com o nosso nariz, a nasofaringe, né? A orofaringe e a laringofaringe. E a laringe com a epiglote, né? Que essa prega cartilaginosa que vai se dobrar, tampando a entrada do sistema respiratório, para que não vá alimento para a parte respiratória. E as pregas vocais na produção de som. Aqui nessa figura fica mais fácil da gente visualizar essa estrutura, que é a laringe, tá? Aqui a gente consegue ver as pregas vocais, importantes para a produção do som, quando a gente expira, na passagem do ar, na hora que ele sai ali, né, do nosso sistema respiratório. E aqui a epiglote, que se dobra, tampando a passagem para a laringe, né, e como a laringe se comunica com a traqueia, evita também a passagem de alimentos para essas partes que constituem o sistema respiratório. Então, quando a gente engole, a gente precisa que essa passagem seja ocluída, para que o alimento vá então para o esôfago, que se localiza posteriormente à traqueia e é parte do sistema digestório, né? Então, aqui a gente pode ver o esôfago aqui atrás, né? Então, é importante que o alimento vá em direção ao esôfago e o ar vá em direção à laringe e à traqueia, seguindo seu caminho no sistema respiratório. Bom, então, nós vamos ver que
As pregas vocais têm um papel importante na produção de sons, na fonação, e aí a gente inspira e quando a gente expira, a gente então consegue produzir a nossa fala, nossa comunicação oral. Bom, aqui a gente pode ver melhor a parte condutora a partir da traqueia. A gente falou do nariz, da faringe, da laringe e agora a gente chegou na traqueia. Como eu expliquei anteriormente, a traqueia é um tubo muscular formado por anéis cartilaginosos incompletos. Por que eles têm que ser incompletos? Porque logo atrás da traqueia, a gente tem o esôfago, né? E quando o alimento passa pelo esôfago, que é parte do sistema digestório, esse esôfago tem que se expandir. Então, se os anéis da traqueia fossem completos, essa expansão não seria possível. Então, anteriormente, a gente tem esses anéis aí cartilaginosos na traqueia, né? Mas na região de contato com o esôfago não tem. O que acontece é o seguinte, da traqueia vão se ramificar 2 brônquios primários que vão um para cada pulmão. A gente vai seguir só um aqui, só esse, né? O que a gente vai vendo? Esses brônquios primários, eles são mais estreitos do que a traqueia, né? E vão dar origem a brônquios secundários, que são mais estreitos que os brônquios primários, que vão dar origem a brônquios terciários, que são mais estreitos que os brônquios secundários, até que esses brônquios terciários vão dar origem a bronquíolos. E esses bronquíolos vão dar origem a bronquíolos respiratórios, que já tem na sua superfície alvéolos, que permite a troca gasosa, e já estão em contato com os alvéolos propriamente ditos, que vão ser a parte que forma o nosso pulmão, né? Nosso pulmão é formado por vários e vários alvéolos, que são esses microbalões com uma parede muito fininha, né? Formado por um epitélio simples, que a gente vai dar mais informações adiante e que é responsável pela troca gasosa entre o ar que chegou aqui e o sangue que está passando aqui fora. Bom, o que eu queria que vocês percebessem? A partir da traqueia, à medida que os condutos vão ficando mais estreitos, brônquios primários, secundários, terciários, não é só a luz que vai diminuindo. O teor de cartilagem também vai diminuindo, né? A gente tinha anéis incompletos de cartilagem, a gente passa a ter placas de cartilagem, a gente vai ter pequenos pedaços de cartilagem nos bronquíolos terciários, até que nos menores bronquíolos, nos bronquíolos terminais e respiratórios, já não tem cartilagem nenhuma. Ou seja, à medida que os brônquios vão se ramificando em estruturas cada vez mais estreitas, o teor de cartilagem vai diminuindo, até que fique exposto o quê? A musculatura lisa que está aqui formando os bronquíolos. Como os bronquíolos não têm mais a cartilagem na sua parede, eles ficam mais expostos, né? As fibras lisas ficam mais expostas à ação de mediadores químicos. Então, o que a gente pode ver? Esses bronquíolos, eles podem ter, né, a contração da musculatura lisa da sua parede, diminuindo assim a passagem de ar para os alvéolos. A gente chama isso de bronquioconstrição. Então, quando a musculatura lisa da parede do alvéolo contrai, aumenta a resistência, aumenta a oposição ao fluxo aéreo em direção aos alvéolos, que é a área respiratória. O contrário também acontece. Quando eu tenho relaxamento dessa musculatura lisa dos bronquíolos, o que vai acontecer? A luz desses bronquíolos aumenta, diminui-se então a resistência, a oposição ao fluxo
e mais ar vai passar pelos alvéolos, para os alvéolos, né? E aí, o que a gente vai verificar? Os bronquíolos, eles são estruturas controladoras de fluxo. Quando o bronquíolo sofre bronquioconstrição, né, a gente vai ter dificuldade de mandar ar para o alvéolo, tanto para entrar quanto para sair. Quando o bronquíolo sofre bronquiodilatação, o ar entra mais fácil e sai mais fácil. E o que gera, né, alterações no diâmetro desses bronquíolos? Isso está descrito aqui em cima, né? A divisão parasimpática, que é uma subdivisão do sistema nervoso autônomo, e os mediadores químicos relacionados à alergia, como a histamina, vão causar constrição do bronquíolo. E é por isso que numa reação alérgica, por exemplo, a pessoa tem dificuldade respiratória, né? Enquanto que a divisão simpática e a adrenalina causam dilatação do bronquíolo, facilitando então a passagem do ar para os alvéolos. Então, isso aqui é um ponto importante quando a gente chegar a falar um pouquinho das alterações que acometem o sistema respiratório e dos ajustes que tem que ser feito no caso, por exemplo, de situações de estresse e de atividade física, onde eu preciso de uma bronquiodilatação para mandar mais ar rico em oxigênio para dentro dos alvéolos, para que o oxigênio passe para o sangue e seja disponibilizado para as células que estão sendo recrutadas nessa situação. Então, em situações de estresse, como atividade física, é muito comum a gente ter a ação do simpático e uma das respostas do simpático é a bronquiodilatação, né? Dilatando bronquíolos e brônquios no sentido de facilitar a oxigenação dos alvéolos, que são as estruturas que formam os pulmões. E também entender um pouquinho, né, que nas reações alérgicas, devido à secreção de histamina, a gente tem bronquioconstrição, o que dificulta, diminui a passagem do ar para os alvéolos. Então, os bronquíolos, eles seriam aí como válvulas controladoras de fluxo. Isso é um ponto importante que deve ficar claro para todos, né? Bom, vamos falar da primeira etapa do processo respiratório. Agora que a gente já falou, né, sobre a parte condutora, a purificação do ar durante a passagem por essa parte condutora, a questão das adaptações do nariz para filtrar, aquecer, umidificar, da passagem do ar pela faringe, sendo direcionado para a laringe, né? E daí para a traqueia, brônquios, onde ele vai sendo sempre purificado até chegar no interior dos pulmões, onde ficam os alvéolos, que já é parte respiratória, né? A gente já pode falar dos processos que fazem com que o ar entre no nosso nariz e no nosso sistema respiratório e saia do nosso sistema respiratório. Todos nós sabemos que esse processo de entrada de ar rico em oxigênio é extremamente importante, assim como a saída de ar rico em CO2 também é extremamente importante. Então, esses processos de inspiração com entrada de ar rico em O2 e expiração com a saída de ar rico em CO2 é fundamental para a nossa sobrevivência. Agora, os processos de inspiração e expiração não são sempre da mesma maneira. Existem ajustes desse processo que a gente conhece como ventilação pulmonar. Nós vamos chamar de eupneia a respiração normal e calma, né? E nós vamos chamar de inspiração profunda a inspiração com maior entrada de ar, no caso de necessidade, e expiração forçada, a expiração com saída de mais ar do que sai normalmente aí dos nossos pulmões.
Então, vamos começar falando da ventilação pulmonar em eupneia, que é a respiração normal e calma, tá certo? O que gera a inspiração normal? Embora muita gente acredite, né, que a inspiração ocorre porque a gente puxa o ar para dentro do nosso sistema respiratório, isso não é verdade. O ar, ele entra no nosso sistema respiratório e vai em direção aos nossos pulmões porque existe um gradiente de pressão. O ar sempre se movimenta da área de maior pressão para a área de menor pressão. Como nós não podemos mexer na pressão atmosférica, o que é modificado para que exista esse gradiente de pressão? A pressão no nosso pulmão, nos nossos pulmões. E como que é isso, né? Quando a gente inspira e ocorre a entrada de ar no nosso sistema respiratório em direção ao nosso pulmão, isso só ocorre devido à contração do músculo diafragma, que eu apresentei para vocês anteriormente, né? E de músculos chamados músculos intercostais externos, que ficam ali entre as costelas, né? E a contração do diafragma, ela faz com que eu tenha uma expansão da caixa torácica no sentido vertical e dos intercostais externos no sentido horizontal. Então, essa ampliação da caixa torácica permite também a ampliação do volume pulmonar. Então, aumentando o volume, a pressão cai. Então, quando a pressão fica menor dentro do nosso pulmão e maior na atmosfera, pelo gradiente de pressão o ar entra. E o contrário também é importante, né? Quando a gente expira, isso ocorre porque a pressão dentro dos nossos pulmões se torna maior do que a pressão atmosférica e por isso o ar sai. Bom, como a gente está falando de respiração em eupneia, o que nós vamos ver? A inspiração é um processo ativo, porque vai depender da contração do diafragma, que quando contrai, desce, né, ampliando a caixa torácica no sentido vertical, e da contração dos músculos intercostais externos. Então, como o processo de inspiração normal e calma depende da contração muscular, nós vamos dizer que é um processo ativo. Já a expiração, ela ocorre devido ao relaxamento desses músculos. E associada a isso, a ação da elastina que envolve todos os alvéolos pulmonares, gerando uma retração da caixa torácica, diminui o volume pulmonar, a pressão dentro dos pulmões vai ficar maior do que a pressão atmosférica, então o ar se movimenta da área de maior pressão, que é o interior dos pulmões, para a área de menor pressão, que é a atmosfera, na expiração. Ou seja, na eupneia, na respiração normal e calma, a inspiração é um processo ativo, pois depende da contração muscular, e a expiração é um processo passivo. Bom, quando a inspiração se torna um processo ativo? Quando ela é uma inspiração profunda, né? Se eu sei que eu preciso ampliar a caixa torácica, aumentar o volume pulmonar para a pressão baixar e aí o ar entrar por diferença de pressão da área de maior pressão, que é a atmosfera, para a área de menor pressão, que é o interior dos pulmões, o que ocorre quando eu faço uma inspiração profunda que entra muito mais ar do que entra normalmente, né? Bom, eu vou precisar da contração de outros músculos, além do diafragma e dos intercostais externos. Que músculos são esses? Músculos da região do nosso pescoço, que é o esternocleidomastoide, os escalenos e também os músculos peitorais menores. A contração desses músculos, que a gente chama de músculos acessórios da inspiração, permite uma ampliação muito maior da caixa torácica
uma ampliação muito maior do volume pulmonar e por isso entra muito mais ar, né? Já a expiração forçada deixa de ser um processo passivo que só depende do relaxamento do diafragma e dos intercostais externos e passa a ser um processo ativo, a depender também da contração dos músculos abdominais e dos intercostais internos, forçando uma retração maior da nossa caixa torácica, uma diminuição do volume pulmonar e, consequentemente, um aumento maior de pressão para sair mais ar durante a expiração forçada. Ou seja, nós vamos verificar que a quantidade de ar que entra e que sai do nosso pulmão nem sempre é a mesma. Numa respiração normal e calma, onde a inspiração é ativa e a expiração é passiva, cerca de 500 ml de ar entram e depois saem dos nossos pulmões. Esse volume de ar que entra numa respiração normal e calma e sai numa expiração normal e calma, a gente chama de volume de ar corrente, e ele é em torno de 500 ml. Mas quando eu faço uma inspiração profunda, usando os músculos acessórios da inspiração, que eu disse anteriormente, aí nós vamos precisar de acionar, né, os músculos acessórios da inspiração e os acessórios da expiração. E aí o volume de ar que entra numa inspiração profunda é muito maior do que o volume de ar que entra numa inspiração normal e calma. E esse volume que entra se chama volume de reserva inspiratória em torno de 3.000 ml, ou seja, 3.000 ml é o volume que entra além do VAC, que é o volume de ar corrente. Enquanto que a expiração forçada, ela permite a saída de cerca de 1.200 ml, sendo que a expiração passiva em eupneia permite a saída de 500 ml, né? Então, é muito importante que vocês entendam isso que eu tô falando, né? E isso fica mais fácil da gente compreender através desse esqueminha aqui, né? Então, aqui é um esquema de respiração em eupneia, onde eu tenho a inspiração, que é a entrada de ar rica em O2 para o interior dos nossos pulmões, e a expiração em eupneia, que é a saída de ar rica em CO2 do interior dos nossos pulmões para a atmosfera. Então, a história é a seguinte: para que o ar entre, eu preciso que a pressão dentro do meu pulmão fique menor do que a pressão atmosférica. Para que isso ocorra, eu preciso da contração do diafragma, que quando contrai, desce, ampliando a caixa torácica, e dos intercostais externos, que também ampliam a caixa torácica. Ampliando a caixa torácica, eu aumento o volume da caixa torácica e, consequentemente, eu aumento o volume pulmonar, o que diminui a pressão intrapulmonar, fazendo o ar entrar. Já a expiração é um processo passivo em eupneia, onde eu tenho relaxamento dos músculos intercostais externos e diafragma, permitindo uma retração da caixa torácica, uma diminuição do volume da caixa torácica e do volume pulmonar, um aumento da pressão dentro do pulmão e a saída de ar. Então, quando eu estou falando de inspiração e expiração normal e calma, eu estou falando de 500 ml entrando e 500 ml saindo. É o volume de ar corrente. Agora, quando eu falo, né, de uma inspiração profunda, eu já não dependo só da contração do diafragma, né, que vai descer ampliando a caixa torácica no sentido vertical e dos intercostais externos, que vai ampliar a caixa torácica no sentido horizontal, mas eu vou precisar também dos músculos acessórios da inspiração, né? Os músculos da região do pescoço, o esternocleidomastoide, os escalenos, né?
os peitorais menores aqui na região do tórax. E a gente ainda tem serrátil anterior, todos esses permitindo então que a expansão da caixa torácica seja maior e que a ampliação do volume pulmonar seja maior e que a queda de pressão também seja maior, permitindo maior entrada de ar, que é o volume de reserva inspiratório, que é cerca de 3.000 ml. Já a expiração forçada não depende só do relaxamento do diafragma e dos intercostais externos, né? Nós vamos precisar também da musculatura abdominal e dos intercostais internos para ter uma retração maior da caixa torácica, diminuir ainda mais o volume pulmonar, aumentando assim a pressão para que o ar saia dos nossos pulmões, né, numa expiração forçada. Então essa figura aqui, ela mostra desse lado aqui os músculos acessórios da inspiração, né? E aqui os músculos acessórios da expiração. Então, isso é um ponto muito importante, né? Que a gente entenda que em eupneia só a inspiração é ativa e a expiração é passiva, mas em níveis mais profundos de ventilação, tanto a inspiração quanto a expiração são processos ativos, porque vão depender aí da contração dos músculos específicos, né? Outro ponto que é importante da gente estar trabalhando, né, é a questão dos volumes, né? A gente não pode se esquecer que os volumes eles mudam à medida que o tipo de respiração muda, né? Então, eu chamo de volume de reserva inspiratória essa quantidade de ar que entra além do volume de ar corrente. O VRE é o volume de ar que, por meio de uma expiração forçada, ainda pode ser exalado além do VAC, que é o volume de ar corrente, fica em torno de 1.100 ml. Apesar de você poder forçar uma expiração, mesmo após essa expiração forçada, sempre vai restar uma certa quantidade de ar dentro do pulmão, que a gente conhece como volume residual. Esse volume permanece nos pulmões mesmo ao final das mais vigorosas expirações, em torno de 1.200 ml, e ele é importante também, junto com outros fatores, para manter os pulmões com ar e incapazes de colabar ao final da expiração, né? E a partir dos volumes que a gente falou, né, o volume de ar corrente, o volume de reserva inspiratória, o volume de reserva expiratória e o volume residual, a gente pode estudar as capacidades pulmonares, né? Então, a gente tem a capacidade inspiratória, que é calculada pela somatória do volume de reserva inspiratória, que é em torno de 3.000 ml, mais o volume corrente, que é em torno de 500 ml, totalizando cerca de 3.500 ml. A capacidade residual funcional é calculada somando-se o volume de reserva expiratória e o volume residual, dando um total de mais ou menos 2.300 ml nessa CRF, capacidade residual funcional. E a capacidade pulmonar total, ela vai chegar em torno de 5.800 ml e é uma somatória dos volumes que a gente citou aqui, né? Bom, essa capacidade pulmonar total, então, ela representa o maior volume que os pulmões podem alcançar ao final do maior esforço inspiratório possível. Bem, entendido a ventilação pulmonar, né, em eupneia, como mostrado nessa figura, na inspiração profunda, usando os músculos acessórios da inspiração, na expiração forçada, usando os músculos da expiração forçada,
a gente então consegue compreender, né, essas variações na profundidade da respiração, e a gente associa isso também à possibilidade de variações na frequência respiratória, no número de inspirações e expirações por minuto que a gente vai estar falando mais adiante e que muitas vezes se torna necessário para ocorrer ajustes homeostáticos de controle de CO2 no sangue, de controle de pH, e a gente vai falar disso melhor adiante, né? Então, dessa forma, a gente fecha um pouquinho a questão da ventilação pulmonar e passa agora para a parte de trocas gasosas a nível de pulmão e de tecido. Para a gente entender as trocas gasosas que ocorrem no pulmão, a gente precisa entender a parte interna da unidade funcional do pulmão, que é os alvéolos, né? Como eu disse, a gente pode fazer um comparativo dos alvéolos como microbalões, né? Como se fossem cachos de uva com o interior preenchido por ar, uma parede bem fininha, né? E essa parede aí do alvéolo é formado por um conjunto de células epiteliais achatadas, né? Formadas por um epitélio simples que possui como células os pneumócitos do tipo 1, que são células epiteliais de revestimento. Então, a parede aí do alvéolo é formada por esse epitélio simples, o pneumócito tipo 1, que forma esse epitélio, mas também nós temos na parte interna desses alvéolos os pneumócitos do tipo 2, que podem também ser chamados de células septais, e eles têm um papel muito importante, que é produzir uma substância chamada surfactante que reveste o alvéolo, diminuindo a tensão superficial, diminuindo a tendência ao colabamento no momento da expiração. Então, esses pneumócitos tipo 2 têm esse papel de produzir essa substância de características lipídicas, né, que diminui essa tendência ao colabamento alveolar após a expiração. E a gente também não pode se esquecer que no interior dos alvéolos existem células fagocitárias, chamados macrófagos alveolares, que vão aí ter como papel purificar, né, esse sensível tecido pulmonar de poeiras, de detritos que tenham escapado aí dessas purificações a nível de parte condutora, como eu expliquei anteriormente, né? Então, aqui a gente pode ver aí os alvéolos pulmonares, né? Na verdade, aqui a gente vê o bronquíolo, que leva ar para os alvéolos. E aqui a gente vê o interior dos alvéolos. Lembrem-se sempre que o que reveste o alvéolo é o pneumócito 1, mas que a gente precisa do pneumócito 2 para poder estar formando surfactante, para impedir o colabamento alveolar, e do macrófago alveolar para poder estar melhorando essa purificação do ar que já chegou aí a nível de parte respiratória. Por outro lado, é importante também a gente observar a estrutura externa dos alvéolos, né? Aqui a gente verifica uma malha de elastina importante para permitir esses movimentos de expansão e retração pulmonar. E a gente vê aqui uma rede de capilares envolvendo cada alvéolo, né? Então, essa rede de capilares traz sangue venoso que veio lá do ventrículo direito, que foi para o tronco pulmonar, né? Que se ramificou em artéria pulmonar direita e esquerda e foi ramificando até dar origem a esses capilares que carregam o sangue venoso aí para esses capilares que envolvem o alvéolo. Observe que quando o sangue venoso chega aqui, né, nos capilares que estão envolvendo o alvéolo, eles vão receber oxigênio e liberar para o interior do alvéolo CO2, no processo conhecido como hematose, e esse sangue que chegou venoso já sai dos alvéolos como sangue arterial, né?
para dar origem a veias pulmonares que vão levar esse sangue arterial até o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e daí vai para a aorta, que vai levar sangue oxigenado para todo o corpo, né? Então, o que a gente chama de hematose é exatamente esse processo, né? De chegar ao interior dos pulmões e aos alvéolos pulmonares sangue venoso. Esse sangue venoso, ele vai deixar CO2 para o interior do alvéolo para ser expirado, vai captar O2 do ar que entrou no alvéolo e já vai sair como sangue arterial para ir para o lado esquerdo do coração e ser bombeado para levar oxigênio para todo o corpo, né? A gente vai entender melhor esse processo de troca gasosa a nível de pulmão, que converte sangue venoso em sangue arterial, e a gente precisa compreender que para isso acontecer, a gente precisa dessa estrutura que eu falei, interna do alvéolo e externa do alvéolo, para que possa ocorrer, então, essa troca gasosa a nível de pulmão, tá certo? Então, para a gente entender isso melhor, eu vou chamar a atenção de vocês para essa figura aqui, né? Essa figura aqui, ela mostra aqui um alvéolo, né, pulmonar, o sangue venoso passando no capilar que abraça o alvéolo pelo lado de fora. À medida que esse sangue venoso vai passando aqui pelo alvéolo, o CO2 que está no sangue venoso difunde do sangue venoso para o alvéolo, e o O2 que está dentro do ar, que está dentro do alvéolo, que é o ar alveolar, difunde do ar alveolar para o sangue do capilar. Dessa forma, à medida que o sangue vai passando aqui no capilar ao redor do alvéolo, ele chega venoso e sai arterial. E o que direciona aqui essa troca gasosa a nível de pulmão é a diferença de pressão parcial dos gases no ar alveolar e no sangue do capilar, né? Então, no sangue venoso, a pressão de CO2 é 45 milímetros de mercúrio. E aqui no ar alveolar é de 40. Portanto, o CO2 se difunde do sangue do capilar para o ar alveolar. Em compensação, a pressão de O2 no ar alveolar é em torno de 105 milímetros de mercúrio. E no sangue venoso, 40 milímetros de mercúrio é a pressão parcial de O2. Dessa forma, por diferença de pressão, o O2 vai sair do ar alveolar e ir para o sangue do capilar. O que a gente precisa compreender, né? Que se o sangue que passa aqui ao redor do alvéolo chega venoso, perde CO2 e ganha O2, ele já sai como sangue arterial. Mas para que isso aconteça, eu tenho um trajeto, um caminho de difusão desses gases, né? E esse trajeto é formado por quem, né? Vamos pensar aqui no O2 que está no ar que entrou no meu pulmão, no ar alveolar. Esse O2, ele vai ter que atravessar, né, a parede do alvéolo aqui, passando pelos pneumócitos 1, membrana basal, passar pelo endotélio do capilar e chegar aqui, né? O CO2 vai ter que atravessar o endotélio do capilar, a membrana basal, o epitélio alveolar e chegar aqui para ser expirado. Então, esse trajeto que os gases respiratórios vão ter que passar por meio de difusão, que é dirigida por diferença de pressão parcial desses gases, a gente dá o nome de quê? Membrana respiratória. Então, a membrana respiratória, ela é constituída pelo epitélio alveolar, membrana basal e endotélio do capilar, né? E aí, à medida que o sangue ele sai venoso do coração, né? Ele sai do ventrículo direito, esse sangue vai para o tronco pulmonar, que se ramifica em artéria pulmonar direita e esquerda, né? Ele chega então venoso nos pulmões e ele já sai arterial voltando para o lado esquerdo do coração para ser bombeado para a artéria aorta e levar oxigênio para todo o corpo, né? Então os pulmões eles têm um papel muito importante aí de converter sangue venoso em sangue arterial,
Mas para que isso ocorra, eu preciso da integridade da membrana respiratória, né? E aí a gente pode reforçar aí essa questão que eu estava falando para vocês, dessa respiração que ocorre a nível de pulmão, que a gente chama de respiração externa, e isso então é essa troca gasosa que ocorre entre o ar alveolar e o sangue do capilar. O papel dessa respiração pulmonar ou externa é converter o sangue venoso que veio do lado direito do coração em sangue arterial, para que esse seja devolvido ao lado esquerdo do coração e bombeado para todo o corpo, levando o oxigênio, né? O O2 se difunde do ar alveolar, onde a pressão parcial de O2 é 105 milímetros de mercúrio, para o sangue do capilar, que tem pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. E o CO2, por sua vez, se difunde do sangue do capilar, cuja pressão parcial de CO2 é 45 milímetros de mercúrio, para o ar alveolar, onde a pressão parcial de CO2 é 40 milímetros de mercúrio. E aí o sangue venoso é convertido em arterial. Além dessa troca gasosa, que é muito famosa, que é a hematose, que é essa troca gasosa que ocorre no pulmão, a gente também vai ter a troca gasosa que ocorre quando o sangue arterial, que deixou o ventrículo esquerdo e foi para a aorta, que tem o papel de distribuir esse oxigênio por todo o corpo, chega a nível de capilares teciduais, né? Toda a troca gasosa entre sangue e tecido é a nível de capilar. Essa entrega de oxigênio pelo sangue arterial para o tecido e a captação do CO2 produzido no metabolismo celular, né, para o sangue, a gente chama de respiração interna ou tecidual. A conversão aqui é o contrário do que ocorre no pulmão, né? No pulmão o sangue chega venoso e sai arterial. No tecido o sangue chega arterial e sai venoso, porque o objetivo de levar sangue para o tecido é deixar parte do oxigênio para que esse oxigênio seja usado na respiração celular, né? O oxigênio é o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória, então ele é constantemente consumido pelas células. Portanto, o aporte também tem que ser constante. Então, quando o sangue arterial, que saiu lá do ventrículo esquerdo e foi para a aorta, é distribuído para artérias de médio calibre, pequeno calibre, arteríola e chega nos capilares que estão nos tecidos, eles vão deixar O2, né, do sangue do capilar para a célula. E por que isso ocorre? Porque o O2 no sangue arterial, né, está em torno de 105, 100 milímetros de mercúrio, e no tecido está 40 milímetros de mercúrio, porque o O2 ele é consumido pelo tecido. Então, o O2 ele vai se difundir da área de maior pressão parcial de O2, que é o sangue do capilar, para a área de menor pressão parcial de O2, que é a célula, né, que é o tecido. O CO2 ele vai se difundir do tecido, onde a pressão parcial de CO2 é 45, porque esse CO2 é produzido nas reações do metabolismo aeróbio, né? E vai para o sangue do capilar, onde a pressão parcial é 40. Dessa forma, o que acontece? O sangue que chega arterial no tecido, ele já sai daquela rede de capilar como sangue venoso, retorna pelas veias cava para o átrio direito, vai para o ventrículo direito e vai para o pulmão para ocorrer a hematose novamente. Ou seja, é importante que a gente entenda que a respiração interna ou tecidual é essa troca gasosa que ocorre a nível de tecido, onde o sangue chega arterial, manda oxigênio para dentro do tecido para ser usado no metabolismo e ao mesmo tempo capta o CO2 do tecido, se converte em sangue venoso e retorna ao coração, né? Então nós vamos falar de duas trocas que ocorrem constantemente. A troca gasosa que ocorre no pulmão, onde o sangue chega venoso e sai arterial, e a troca gasosa que ocorre no tecido, onde o sangue chega arterial e sai venoso, né? Então, essas duas trocas são de grande importância. E essa figura aqui mostra essas duas trocas, né? Aqui eu tenho a respiração externa ou pulmonar. Aqui eu tenho o interior do alvéolo, preenchido por ar alveolar.
A pressão de O2 é em torno de 100, 105 e a pressão parcial de CO2 em torno de 40. O sangue venoso que veio lá do ventrículo direito está com pressão de O2 40 e de CO2 45. Como os gases vão se movimentar de acordo com o gradiente de pressão, o que é que vai acontecer, né? O CO2, que tem uma maior pressão parcial no sangue venoso, vai se difundir para o ar alveolar, enquanto o O2, que tem maior pressão parcial no ar alveolar, vai se difundir para o sangue. O sangue que perdeu o CO2 para o alvéolo e ganhou O2 do alvéolo, ele já sai ali dos capilares pulmonares como sangue arterial, que vai ter as pressões parciais iguais, estava aqui no ar alveolar, né? Princípio da difusão. Agora, quando o sangue sai lá do ventrículo esquerdo, vai para a aorta e chega nos capilares teciduais, observe aqui nessa figura, ó, ele chega arterial e sai venoso. E por que isso acontece? Porque lá nos capilares teciduais, o que a gente vai ter? O sangue chega com a pressão parcial em torno de 95 de O2 e no tecido a pressão de O2 está 40, porque o tecido consome O2. Né? Então, o O2 tende a ir do sangue arterial que está no capilar para o tecido. Em compensação, o CO2 no tecido está 45 e no sangue arterial está 40. Então, o CO2 vai se difundir do tecido, onde ele é produzido, ele é um resíduo do metabolismo celular, e vai para o sangue. O sangue que chegou no tecido arterial, deixou parte do oxigênio para o tecido e ganhou CO2, ele já sai do tecido como sangue venoso para retornar ao lado direito do coração e depois ir para o pulmão para sofrer a hematose, deixar de ser venoso, voltar a ser arterial, voltar para o lado esquerdo do coração, e esse circuito nunca para e mantém a nossa sobrevivência durante toda a nossa vida, né? Então, a troca gasosa mais conhecida é a troca gasosa que ocorre a nível de pulmão, é a hematose pulmonar, né? E aqui a gente pode ver o sangue chegando venoso aqui nos capilares que abraçam os alvéolos e já saindo arterial, pelos motivos que eu expliquei. Bom, o que a gente precisa compreender, né? A hemoglobina é uma proteína presente no interior dos glóbulos vermelhos do sangue, no interior das hemácias. E a hemoglobina, ela tem um papel muito importante de receber o O2 e se ligar a esse O2 para que ele seja, então, transportado pela corrente sanguínea. A hemoglobina ligada ao O2, ela é chamada oxihemoglobina. Uma hemoglobina pode carregar 4 moléculas de oxigênio de uma vez. A gente diz que quando ela está com seus 4 oxigênios ligados nela, ela está saturada por oxigênio, né? E ela então recebe esse nome de oxihemoglobina, né? E o sangue mais rico em oxigênio é o sangue arterial, como dito anteriormente, né? Mas é importante ressaltar que a hemoglobina tem outros papéis que vão ser explicados mais adiante. Bom, quando o CO2 ele se liga à hemoglobina, não a mesma parte onde o O2 se liga, né? Essa hemoglobina se chama carbohemoglobina, tá? E quando o monóxido de carbono, que é um competidor do oxigênio, se liga na hemoglobina, o termo é carboxihemoglobina. Isso não é fisiológico, é uma ligação que pode ser fatal, porque o monóxido de carbono, ele compete com o oxigênio e ele ganha a competição. Ele tem uma afinidade cerca de 210 vezes maiores pela hemoglobina do que o oxigênio, né? Então, quando a gente ouve o termo oxihemoglobina, é a hemoglobina ligada ao oxigênio. Carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina é a hemoglobina ligada no CO2, porque ela também transporta CO2 e transporta H+ também. E carboxihemoglobina
é quando o monóxido de carbono se liga à hemoglobina e isso gera sérios problemas, podendo levar ao óbito, né? Bom, agora que a gente falou das trocas gasosas nos pulmões e as trocas gasosas no tecido, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o transporte dos gases respiratórios, né? Pela corrente sanguínea. Por que é importante falar desse tópico aqui? Transporte dos gases respiratórios pela corrente sanguínea. Porque tanto o O2 quanto o CO2 são moléculas apolares. E se são apolares, são hidrofóbicas, não se solubilizam bem em água. Na verdade, o CO2 ele tem uma solubilidade maior do que o oxigênio, mas ele também tem baixa solubilidade em água. Pensando que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é uma solução aquosa, a gente vai precisar de mecanismos específicos para transportar esses gases respiratórios pela corrente sanguínea. E eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso, né? Então, em relação ao oxigênio, somente 1,5% desse oxigênio vai estar dissolvido no plasma, né? 98,5% precisa se ligar à hemoglobina, que é aquela proteína que eu falei anteriormente, que está no interior das hemácias. Uma hemácia possui várias cópias da proteína hemoglobina e o oxigênio vai se ligar numa parte específica dessa molécula que eu vou mostrar mais adiante. O CO2, por sua vez, ele também é apolar e hidrofóbico, mas ele é um pouco mais solúvel, sendo que 7% do CO2 que está no sangue, ele se encontra dissolvido no plasma, né? 23% se liga à hemoglobina, como eu falei, não é no mesmo local que o oxigênio se liga, né, formando a carbohemoglobina ou carbaminohemoglobina. E a maior parte do CO2 é transportado como íon bicarbonato pela corrente sanguínea. Bom, vamos ver mais detalhes sobre isso, né, sobre o transporte desses gases respiratórios pela corrente sanguínea, visto que os dois gases são apolares e, portanto, hidrofóbicos. Aqui a gente tem uma figura muito interessante, que é uma figura representativa da proteína hemoglobina, né? A hemoglobina é uma proteína que possui 4 cadeias de aminoácidos, 4 cadeias polipeptídicas, né? Portanto, é uma proteína que, por possuir mais de 2 cadeias polipeptídicas, apresenta estrutura quaternária. Cada uma delas com sua estrutura primária, secundária e terciária. Então, para conseguir transportar oxigênio de forma eficaz, a hemoglobina precisa das 4 cadeias juntos, das 4 cadeias polipeptídicas, 2 subunidades alfa e 2 subunidades beta. O que é interessante a gente perceber em relação à hemoglobina, né? No centro aqui de cada cadeia de aminoácidos, cada cadeia polipeptídica, a gente tem um grupo prostético. O que é um grupo prostético? É um grupo químico diferente de aminoácidos que é essencial para que a proteína consiga realizar sua função. Então, a hemoglobina ela vai ter 4 grupos M. E nesses grupos M, no centro desse grupo M, a gente tem o ferro, que é o local onde o oxigênio se liga. Portanto, quando o oxigênio se liga no primeiro grupo M, no ferro do primeiro grupo M, isso gera uma mudança conformacional na estrutura da hemoglobina que facilita a ligação dos outros grupos com o oxigênio, deixando então a hemoglobina saturada com o oxigênio, quando ela está com os 4 oxigênios, cada molécula de oxigênio ligada em um grupo M, né? Então, pensando que eu tenho muitas cópias de hemoglobina dentro de uma hemácia e eu tenho muitas hemácias na corrente sanguínea, eu entendo como é eficaz esse transporte de oxigênio pela corrente sanguínea para que esse oxigênio seja entregue constantemente num aporte contínuo para as células que também o consomem constantemente no metabolismo celular, né? Aqui nessa figura a gente tem detalhes
do grupo prostético, tá? Da hemoglobina, que é o grupo M, né? É formado por um anel de protoporfirina e um ferro aqui no meio. É nesse ferro que a molécula de O2 se liga, né? Então, como a hemoglobina tem 4 cadeias e cada cadeia tem um grupo M, uma hemoglobina pode transportar 4 moléculas de oxigênio ao mesmo tempo, sendo que, como eu disse, quando a primeira molécula de oxigênio se liga, facilita a ligação das outras 3, né? Bom, essa figura, ela nos mostra a curva de saturação da hemoglobina. O que essa curva aqui representa, né? Aqui no eixo X, a gente tem a pressão parcial de O2. E no eixo Y, a gente tem a porcentagem de hemoglobina saturada com oxigênio, a saturação da hemoglobina, a oxihemoglobina. O que a gente vai ver? Se a gente olhar essa linha azul aqui central, a gente vai ver o seguinte, em condições de baixa pressão de O2, né, uma pequena parte da hemoglobina vai estar saturada por oxigênio. À medida que a pressão parcial de O2 vai aumentando, mais hemoglobina vai ficar saturada por oxigênio. Até que chega um determinado ponto em que praticamente todas as hemoglobinas vão estar saturadas por oxigênio, né? E isso é muito importante da gente compreender, porque se a gente pensar no nosso organismo, onde que eu tenho baixa pressão de O2? No tecido, porque o tecido consome O2. Então, se ele consome O2, a quantidade de O2 é menor e a pressão parcial de O2 é menor lá no tecido. Então, quando o sangue arterial chega no tecido com baixa pressão de O2, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui, entregando esse oxigênio para o tecido que precisa estar recebendo esse O2 para o seu metabolismo. Então, eu disse que a pressão parcial de O2 na maioria dos tecidos gira em torno de 40 milímetros de mercúrio. E aí, o que a gente vai ver, né? Em 40 milímetros de mercúrio, a gente vai ter aí cerca de 75% da hemoglobina saturada por oxigênio, né? 75% de saturação de oxigênio. Ou seja, 25% vai ser entregue ao tecido. Mas quando a gente pensa lá no pulmão, onde a pressão parcial de O2 no ar alveolar é em torno de 100, o que acontece? Eu vou ter praticamente 100% da hemoglobina, 98% da hemoglobina saturada com o oxigênio, né? 98% de saturação da hemoglobina. Então, o que eu posso perceber? No ambiente pulmonar, quando o sangue venoso chega lá no pulmão, por diferença de pressão parcial, o oxigênio sai do ar alveolar e vai para o sangue do capilar, rapidamente esse oxigênio entra na hemácia e se liga na hemoglobina. A afinidade da hemoglobina por oxigênio é bem alta ali no ambiente pulmonar, por causa da alta pressão de O2 lá no alvéolo e no sangue arterial, né? Consequentemente no sangue arterial. Então, eu fico lá com praticamente minhas hemoglobinas saturadas por oxigênio. E na hora que o sangue arterial chega no tecido, a baixa de oxigênio no tecido em torno de 40, e quanto mais baixa for, mais oxigênio vai sendo deixado para o tecido, né? Maior vai ser a entrega, menor a afinidade da hemoglobina por oxigênio, maior vai ser a entrega de oxigênio para o tecido. Lembrando que existem alguns fatores que facilitam essa entrega de oxigênio para o tecido, deslocando a curva de saturação da hemoglobina para a direita, né? Então, um tecido com alta taxa metabólica, ele vai ter um aumento da temperatura, um aumento de metabólitos, como de fosfoglicerato, uma diminuição do pH, um aumento do CO2, né? Tudo isso faz com que a afinidade
da hemoglobina pelo oxigênio diminua, aumentando então a entrega desse oxigênio para o tecido, né? Observe que esse tecido, né, ele vai receber mais oxigênio à medida que sua taxa metabólica está mais aumentada. E os fatores de aumento de pH, diminuição de difosfoglicerato e diminuição de temperatura deslocam a curva de saturação da hemoglobina para a esquerda, diminuindo a entrega de oxigênio para o tecido. Então, o nosso corpo ele tem uma perfeição muito grande. E o que a gente percebe? O oxigênio é entregue ao tecido em maior quantidade quando a taxa metabólica desse tecido está maior, né? Porque nessa situação vamos ter diminuição de pH, aumento de temperatura, aumento de CO2, que diminuem a afinidade da hemoglobina por oxigênio, aumentando a entrega do oxigênio no tecido. Já no pulmão, a alta de oxigênio facilita a afinidade, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que a hemoglobina fique saturada com oxigênio. Bom, aqui nós temos uma figura que fala um pouquinho sobre o transporte do CO2, né? O CO2, como eu disse anteriormente, ele também tem baixa afinidade pela hemoglobina, né? Quer dizer, ele liga na hemoglobina, mas não... Vou voltar, peraí. O CO2, ele também tem baixa polaridade, ele é apolar e hidrofóbico. Portanto, ele é pouco solúvel em água. Eu disse que somente 7% do CO2 é transportado dissolvido na água do plasma. 23% desse CO2 ele se liga na hemoglobina, não na parte de grupo M, mas na parte globina, por isso que chama carbaminohemoglobina, porque ele se liga em aminoácidos específicos da hemoglobina. Se eu somo 7% que dissolve no plasma, né, com 23% que se liga na hemoglobina, dá 30%. E isso ainda é pouco, como os outros 70% são transportados pelo sangue, né? O CO2, ele entra na hemácia, por ação de uma enzima que chama anidrase carbônica, ele é convertido em ácido carbônico, que se dissocia em H+ e bicarbonato. O H+, ele vai se ligar na hemoglobina, então, portanto, a hemoglobina é capaz de transportar oxigênio, CO2 e H+, e também bicarbonato, né? Esse bicarbonato, então, ele vai sair. Agora que a gente falou a respeito do transporte de O2 pela corrente sanguínea, a gente precisa falar um pouquinho do transporte do CO2 através da corrente sanguínea, né? Pois, afinal de contas, o CO2 é constantemente produzido pelos tecidos e lançado ali nos capilares que chegam trazendo o sangue arterial para esse tecido, né? O oxigênio sai do sangue arterial e o CO2 sai do tecido e vai para o sangue, para converter esse sangue arterial em venoso e levar esse CO2 para o coração e do coração para o pulmão para ele ser exalado. E aí, como é que esse CO2 que saiu do tecido e foi para o capilar sanguíneo, para voltar ao coração e daí para o pulmão, como ele é transportado, né? Bom, o CO2 ele pode ser transportado de 3 maneiras, né? Aqui a gente tem uma figura importante que nos mostra que 7% do CO2, né, que está na corrente sanguínea, ele está dissolvido na água do plasma. É um pouco mais solúvel que o oxigênio, né? 23% desse CO2 que está na corrente sanguínea, ele entra na hemácia e se liga na hemoglobina, mas não no grupo M da hemoglobina, sim na parte de aminoácidos, né? Tanto que quando o CO2 liga, a gente chama de carbaminohemoglobina ou carbohemoglobina. Mas se eu somar os 7% do CO2 que dissolveu no plasma
Com 23% que ligou na hemoglobina, eu tenho 30%. E os outros 70%? Como são transportados lá do tecido até o pulmão? Bom, eles são transportados na forma de bicarbonato, que é bem mais solúvel em água do que o CO2. E como que acontece a formação desse bicarbonato, né? O CO2 entra na hemácia, à medida que ele vai difundindo do tecido para o sangue. Esse CO2 encontra dentro da hemácia uma enzima, que é a anidrase carbônica. Essa anidrase carbônica reconhece como substrato o CO2 e a água e converte CO2 e água em ácido carbônico, que é o H2CO3. Por ser um ácido fraco, ele se ioniza parcialmente em H+, e íon bicarbonato. O H+ pode ser transportado pela hemoglobina. Então, observem que a hemoglobina ela pode transportar oxigênio, CO2 e H+, e o bicarbonato, então, ele sai da hemácia numa troca com o cloreto, né? E é dessa forma que ele é transportado pelo sangue até chegar no pulmão. Ao chegar nos pulmões, né, esse sangue venoso, a gente tem a reação inversa, e aí então nós teremos a difusão do CO2 para o ar alveolar e para a expiração, né? Então, o CO2 é transportado dessas três formas: 7% dissolvido na água do plasma, 23% ligado à parte globina da hemoglobina e 70% na forma de bicarbonato. Bom, uma coisa que é importante a gente falar, né, e que eu já chamei a atenção anteriormente, é a questão do monóxido de carbono. Ele é um gás liberado durante a combustão de combustíveis fósseis, de queimadas, tem uma afinidade pela hemoglobina 210 vezes maior que o oxigênio e liga no mesmo sítio que o oxigênio se liga. Então, ele compete e ganha a competição. E aí vai formar um composto muito estável, que é a carboxiemoglobina, que pode levar o organismo à asfixia e à morte, né? Então, o monóxido de carbono, ele pode ser fatal. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, é importante a gente falar um pouquinho sobre os mecanismos nervosos de controle da respiração, né? A nossa respiração, ela em parte tem um controle automático para atender às necessidades do nosso corpo, sem que a gente precise se preocupar com isso, né? Então, a gente estando acordado, estando dormindo, a gente inspira e expira sem precisar voluntariamente controlar, e tem o controle voluntário, que é de pequena extensão, mas é muito importante. Então, se eu estiver num ambiente onde eu tenho um vazamento de gás, eu consigo entrar em apneia, eu consigo parar de respirar por um tempo, voluntariamente, até que eu saia desse ambiente. Então, o controle da respiração é um controle nervoso, depende do sistema nervoso, e ele é em parte automático e em parte voluntário. Onde estão as estruturas nervosas que têm um papel prioritário no controle respiratório, né? Essas estruturas nervosas formam o chamado centro respiratório. Esse centro respiratório, por sua vez, ele está no bulbo e na ponte. Esse centro respiratório ele é responsável por enviar impulsos nervosos para a contração dos músculos respiratórios, como eu disse anteriormente, alterando assim o tamanho do tórax na inspiração e na expiração, né? O bulbo, ele apresenta a área bulbar do ritmo, ele vai ter uma área dorsal e uma área ventral que controlam o ritmo básico da respiração e áreas da ponte, que levam à alteração desse ritmo. O objetivo final do sistema respiratório é manter níveis normais no sangue arterial de O2 e de CO2. Para que isso seja possível, nós temos lá no arco da aorta e nas carótidas os quimiorreceptores periféricos, né? Eles são sensíveis a altos níveis de CO2, que a gente chama de hipercapnemia, e quando ativados enviam sinais a esse centro respiratório
para aumentar a profundidade e a frequência respiratória, o que a gente dá o nome de hiperventilação. Então, quando lá na aorta ou nas carótidas a gente tem um alto nível de CO2 ou uma baixa de O2 ou uma queda no pH, né? Esses quimiorreceptores são ativados, mandam sinais para o sistema nervoso central, a nível de tronco encefálico, para que ocorra um reflexo de hiperventilação e assim a gente possa eliminar esse CO2 para o ambiente externo através da hiperventilação, evitando assim um quadro de acidose, porque o CO2 acumulado no sangue vai aumentar, né, a quantidade de H mais livre e diminuir o pH. Então, a gente tem sensores no arco da aorta e da carótida que estão envolvidos no controle da nossa frequência respiratória e da profundidade da respiração para manter constante os níveis de CO2, O2 e o pH no sangue arterial. Bom, aqui, né, eu tenho uma figura aqui, fala um pouquinho sobre isso, que o sangue arterial, ele tem uma pressão parcial de CO2, pressão parcial de O2 e tem o pH. Esses valores têm que ser mantidos adequados. Caso ocorra aumento na pressão parcial de CO2 no sangue arterial, diminuição na pressão de O2 ou diminuição de pH, os quimiorreceptores periféricos do arco da aorta e das carótidas vão enviar sinais aferentes para o centro respiratório e vai ocorrer então a hiperventilação para eliminar esse CO2 que está se acumulando no sangue arterial, tá certo? Então existe um ajuste para manutenção de homeostase, para manutenção dos níveis da pressão de CO2, pressão de O2 e pH no sangue ser mantido constante, né? E aí, como é feito o controle nervoso a nível de centro respiratório, que é esses centros que estão no tronco encefálico, né? No bulbo e na ponte. Vamos começar falando das áreas bulbares, porque essas áreas controlam o ritmo básico da respiração. Lá no bulbo a gente tem uma área dorsal e uma área ventral, a gente tem a área inspiratória e a área expiratória, controlando o ritmo básico da respiração. A nossa inspiração dura cerca de 2 segundos e a nossa expiração cerca de 3 segundos. A área inspiratória do bulbo, ela envia sinais em rampa, né, que vão subindo gradualmente até os músculos da inspiração, né? O nervo frênico estimula o diafragma a se contrair, quando ele contrai, ele desce, ampliando a caixa torácica no sentido vertical, e os nervos intercostais mandam sinais para os intercostais externos para que eles contraiam e elevem as costelas, ampliando a caixa torácica no sentido antero-posterior. Esse aumento, essa ampliação da caixa torácica aumenta o volume pulmonar, diminui a pressão dentro dos pulmões e aí o ar entra, né? Quando esses neurônios inspiratórios são inativados, ocorre então o relaxamento desses músculos inspiratórios, aumentando a pressão dentro dos pulmões e o ar sai durante a expiração, né? Então, essa área inspiratória é a principal área que vai, quando disparar potenciais de ação em direção ao diafragma e intercostais externos, causar a inspiração e quando desligar esses sinais em rampa, causar a expiração. As áreas expiratórias bulbares, elas vão ter seus neurônios mais ativos durante altos níveis de ventilação, né? Então, vão enviar impulsos principalmente para contrair os músculos da expiração forçada. As áreas da ponte são essas duas aqui, né? A gente chama de centro pneumotáxico e centro apnêutico, né? Qual é o papel dessas áreas da ponte, né? Porque o papel das áreas bulbares a gente já viu, né?
o que que a gente vai ver? O centro pneumotáxico desliga a área inspiratória para desencadear a expiração, né? E o centro apnêutico aumenta a atividade do centro inspiratório. E assim nós vamos ter o controle da respiração através dessas áreas da ponte, né? Então, a área pneumotáxica, na parte inferior da ponte, transmite impulsos inibitórios para a área inspiratória, desencadeando a expiração, enquanto a área apnêutica estimula a área inspiratória para prolongar a inspiração. Então, quando a área pneumotáxica está ativa, ela inibe a apnêutica. Na verdade, o Guyton coloca que ainda existem pontos de interrogação em relação a esse controle respiratório ali envolvendo o tronco encefálico. O que a gente sabe mesmo é que o controle respiratório é realizado pelo bulbo e pela ponte e que o ritmo básico da respiração é controlado pelo bulbo e alterações nesse ritmo controladas pela ponte. Então, a gente precisa saber que também não é só o tronco encefálico que controla todo o nosso processo respiratório, né? O córtex cerebral também tem conexão com o centro respiratório e quando a gente precisa alterar voluntariamente nosso padrão de respiração, tipo prender a respiração, né? A gente consegue, né? Só que consegue por um tempo, porque se a gente prende a respiração por muito tempo, ocorre um acúmulo de CO2 e de H+ no sangue e a gente acaba por estimular a área inspiratória e a gente inspira, né? E também os sinais do sistema límbico podem alterar o nosso padrão respiratório pela relação do sistema límbico com o tronco encefálico. Então, dessa forma, a gente vai perceber, né, que a gente precisa manter constante no sangue arterial a concentração de oxigênio. Então, quando a concentração de oxigênio aumenta, a frequência respiratória diminui. Quando a concentração de oxigênio cai, a frequência respiratória aumenta. Outro parâmetro que deve ser mantido constante no sangue arterial é a concentração do gás carbônico. Então, quando a concentração de gás carbônico aumenta, nós vamos ter um aumento da frequência respiratória para eliminar mais CO2 e quando a concentração de CO2 diminui, a frequência respiratória também diminui. E o pH do sangue? No caso de acidose, nós vamos ter um aumento da frequência respiratória e no caso de alcalose, diminuição da frequência respiratória. Bom, essas foram as referências bibliográficas que eu usei para preparar essa aula. Espero que tenham gostado e que possa ajudar vocês na compreensão desse importante sistema. Até a próxima aula.